pra gente nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Juarez. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Michel, ali na mesa, na operação de imagens. Hoje vamos falar de alguns assuntos, tem bastante assunto hoje. O assunto polêmico aí sobre o zagueiro Isael, lá do Atlético de Carazinho. Falar da decisão da Copa do Brasil, Série A e Série B. Vamos começar a falar então do caso polêmico lá do zagueiro Isael, né? Em uma partida de futebol pela Copa FGF, onde o Atlético de Carazinho sofreu uma goleada por 5-0, né? Foi 5-0. Levantaram uma suspeita aí do zagueiro por dois lances. O primeiro que ele, ao cortar a bola, chutou a bola para dentro do próprio gol. E no outro lance, ele acabou colocando a mão na bola dentro da área, a bola batendo na mão dele, enfim, e só deu pênalti. Então, nesse jogo aí foi 5-0. Então, levantaram suspeita de manipulação de resultado, um monte de coisa. E o zagueiro até então não tinha, nos próximos dias não tinha se defendido. Aí depois ele acabou se manifestando, né? E ele alegou que ele estava jogando no sacrifício, ele estava machucado, lesionado, ele nem podia jogar, mas ele acabou jogando, escalaram ele e ele acabou jogando no sacrifício, né? E a questão do salário também, era um pacote pela temporada, pela participação na Copa FGF, né? Copa da Federação Gaúcha de Futebol, e desligaram ele e não pagaram ele, né? É o que ele argumentou. E que também tinha, além do pacote que ele ia receber pela participação no campeonato, na competição, ele receberia mais um valor se classificasse, né, para as próximas fases. O fato é o seguinte, o fato é que o 5-0 para o Brasil de Pelotas, aí lembrando que no intervalo ele não foi para o vestiário, alguns jogadores teriam ficado revoltados com ele, ou ele não quis ir por questão de segurança, enfim, ele não foi no intervalo para o vestiário, depois ele foi substituído e foi desligado. No mesmo dia, no dia seguinte, enfim, logo em seguida, ele foi desligado da equipe Atlético de Carazinho. Mas o fato é que mesmo ele tendo contribuído acidentalmente, ou enfim, como está sendo investigado por manipulação, no 5-0, nessa partida contra o Brasil de Farroupilha, o Atlético de Carazinho continua levando goleada depois. Ele sofreu uma goleada por 6-0 para uma outra equipe, 7-0 ele levou depois, sem o zagueiro, 7-0 para o São Luís de Juí, e depois perdeu os outros jogos, perdeu por 2-0 para o Gramadense e 2-1 para o Vacaria. Então, mesmo sem o zagueiro, que todo mundo levantou essa suspeita aí do rapaz, mesmo sem o zagueiro, o Atlético de Carazinho continua sofrendo goleada, ainda maiores ainda, né? Então, eu só gostaria de trazer isso aí para a gente ser justo de toda a situação, né? Porque às vezes se faz algum sensacionalismo e se julga já as pessoas, os profissionais, mesmo sem... Até as próprias matérias, às vezes, a gente vê que tem um grau de sensacionalismo, um grau de julgamento, né? Então, é bom a gente ter cuidado em tudo isso aí, porque o Atlético de Carazinho, mesmo sem o zagueiro, levou goleadas piores, né? E aí teve aqueles dois lances que ele argumenta, né? O Isael, se eu não me engano é Isael Santos, ele argumenta que ele estava jogando no sacrifício, estava machucado, estava lesionado e acabou sendo escalado. Então é muito bom a gente olhar os dois lados, principalmente o lado do profissional, o lado do ser humano, né? Sem fazer julgamentos precipitados. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Agora falando um pouco sobre a Série B. A Série B, então, nós tivemos 2 jogos ontem pela Série B. Vamos trazer aqui a tabela de classificação, que a gente consegue fazer uma leitura melhor, né? Fazendo aqui, olhar a classificação, mas antes eu gostaria de trazer outra informação. A gente falou sobre o Atlético de Carazinho, a Copa FGF, né? Federação Gaúcha de Futebol. Então, a competição já está nas quartas de final. Então, tem jogos dia 20, amanhã às 20 horas, entre Aimoré e São Luís. E dia 24 de outubro, o jogo de volta entre Aimoré e São Luís, dia 20.
no Cristo Rei, e dia 24 o São Luís e Aimoré no 19 de outubro. Aí depois tem Passo Fundo e o AGE. Me desculpe aqui, mas eu só tem a sigla aqui, AGE, né? E Passo Fundo, que é no dia 20, também no Alcides Santa Rosa, e depois no dia 23 o Passo Fundo recebe a equipe. Aí tem o Monson, né, recebendo o Pelotas no Parque Lamy, no dia 20, e no dia 23 o Pelotas recebe na Boca do Lobo o Monson. Esse Monson é uma equipe que é bem nova, tem um ano, 2 anos, talvez, acho que não tem 2 anos, e já está conquistando títulos aí, fazendo boas campanhas nas competições. Na quarta-feira, dia 19, ou seja, hoje às 19 horas, tem o ECG, né, recebendo o Grêmio, e depois o Grêmio recebe a equipe no Hélio Dourado. Depois amanhã eu vou trazer quem são esses times, o ECG e o outro ali, o AGE. Mas, enfim, falando agora da Série B, vamos lá, Série B. Série B teve, como eu falei, tiveram 2 jogos ontem, né? Vou fazer a classificação aqui. Classificação da Série B. Tiveram 2 jogos ontem, que abriu a 36ª rodada. Brusque 2, Novo Horizontino 2, Cruzeiro 0, Guarani 1. Com esses resultados, o Guarani espantou de vez a possibilidade de rebaixamento. O Guarani, então, o Guarani de Campinas, já está garantido para a Série B do ano que vem. Ele não almeja mais, ele chegaria a 53, o Vasco já tem 56, então, ele não faz mais nada na competição a partir de agora. Ele não entra no G4 e nem no Z4, então, ele não faz mais nada, mas para quem passou a maior parte do campeonato na zona de rebaixamento, na última colocação, está muito bom para o Guarani de Campinas. O Guarani, então, está sem riscos de rebaixamento. O Guarani de Campinas, ele fez, nos últimos 5 jogos, ele conquistou 4 vitórias. Ele fez 12 pontos em 15 disputados. Outro jogo que pode decidir a competição, ontem, o Cruzeiro perdeu de 1-0, mas o Cruzeiro já é campeão da competição há muito tempo, né? Outro jogo que pode definir na sexta-feira para algumas equipes, Brusque 2, Novo Horizontino 2. Com esse resultado, o Novo Horizontino foi a 41, continua ali lutando contra a zona de rebaixamento. O Brusque, por sua vez, conquistou apenas 1 pontinho e somou 33 pontos. 36 partidas realizadas até agora, então restam 2. O que quer dizer isso? O Brusque só pode chegar a 39 pontos, assim como o Náutico, só pode chegar a 39 pontos. Na sexta-feira, se a Chapecoense empatar com o Tombense, sexta-feira, 19h15, a Chapecoense vai a 40 pontos e rebaixa matematicamente o Náutico e o Brusque. Então, Náutico e Brusque podem ser rebaixados matematicamente na sexta-feira. Para isso, basta um empate da Chapecoense contra o Tombense. Os próximos jogos, amanhã tem Ponte Preta e CSA. Na sexta-feira, Chapecoense e Tombense, CRB e Operário. No sábado, Ituano e Sampaio Correia, Londrina e Sport, Vasco e Criciúma, Bahia e Vila Nova, e no domingo, às 4 horas, outra Batalha dos Aflitos, né? Náutico e Grêmio. E então, esse jogo, o Grêmio vencendo, fica muito próximo do acesso. Acredito que o Náutico vai fazer um enfrentamento forte contra o Grêmio, até porque tem toda aquela história do DVD, né, da Batalha dos Aflitos. Aí alguns falam, não, mas ele não vai ajudar o Sport que busca uma vaga. Mas o Sport não concorre a uma vaga com o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio está com 58 pontos e o Sport com 53. O Sport concorre a uma vaga hoje com o 4º colocado, que é o Vasco, 56. Então eu acredito que o Náutico não vai dar mole para o Grêmio no domingo. Acredito que não vai dar mole para o Grêmio, mesmo estando rebaixado já. Mesmo estando rebaixado na sexta-feira, ele vai fazer um enfrentamento de igual para igual. Ele vai jogar muito forte
para ir às forras, né? Então era isso sobre a Série B. Agora vamos falar um pouco sobre a Série A. A Série A não tem jogos hoje, né? Teve um jogo na segunda-feira teve Bragantino e Santos, onde o Santos venceu por 2-0 o Bragantino, e hoje não tem jogos. Por que isso aí? Porque hoje tem a grande decisão da Copa do Brasil. A grande decisão no Maracanã da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians, então, decide o título da Copa do Brasil hoje. 60 milhões de reais estão em jogo hoje à noite. O jogo de ida, que aconteceu na quarta-feira passada, o placar ficou 0-0. Então, hoje, qualquer vitória simples, qualquer vitória que seja, dá o título de campeão para a equipe, ou seja, o título fica com a equipe que vencer por qualquer placar. Empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Então, um grande jogo hoje, às 21h45, né? É isso, né, Michel? 21h45, a grande decisão hoje da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Falamos da Série A, Série B, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, Copa do Brasil. E é isso aí, nós vamos trazer amanhã, no máximo na sexta-feira, vamos falar sobre a Copa Santa Alta, as decisões da Copa Santa Alta que devem ocorrer nesse fim de semana 23, né? Se o tempo contribuir. E os organizadores estão muito preocupados com isso, porque tem que sair nesse domingo de 23, porque no outro domingo 30 é dia de eleições e aí não tem. Então, se não ocorrer agora 23, fica só para novembro. Os organizadores não querem isso. Então, estou torcendo muito que o tempo ajude no domingo. Mas a gente vai trazer mais informações amanhã ou na sexta-feira sobre a Copa Santa Alta. Então, era isso aí por hoje, Sabrina. Muito obrigado a todos os ouvintes por ter nos acompanhado aqui nesse período. Um abraço a todos. Obrigado, Sabrina. Um abraço, obrigado a Juarez. Muito obrigada. E lembrando que a previsão do tempo costuma ser mais assertiva quanto mais próximo, né? Então, Claro. Normalmente na sexta-feira, no final da sexta-feira ali, eles já tenham... Já teve casos deles avisarem no sábado, né? De manhã, se vai ter ou não. Então é bom ficar de olho. E o que ocorreu no último fim de semana, que sexta-feira marcava chuva e acabou por não chover em Camaquã, né? Pelo menos teria como sido realizados os jogos, né? Não teve algum aguaceiro, alguma coisinha, mas muito pouco, né? Não atrapalharia. Mas, enfim, a previsão previa chuva, né? Então, como tu falaste, sexta-feira e sábado é uma previsão mais assertiva, né? Mais próximo. Quanto mais próximo, melhor. Mas, enfim, a gente vai trazer quem são os finalistas na sexta-feira e a gente vai ficar atento aí se realmente ocorrerão as finais no domingo. Isso aí. Obrigada, Juarez. Até amanhã. Até amanhã.